paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Tenho certeza que vai te edificar bastante para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas têm perdido a sua coroa. Muitas pessoas têm perdido a sua salvação. Muitos líderes, muitos pastores têm perdido a sua salvação. Têm perdido a sua coroa. Porque não têm pregado a palavra de Deus verdadeira, não têm pregado a sã doutrina, não têm pregado a palavra de Deus, o Evangelho Santo de Deus, a palavra de Deus que está na Bíblia. Não tem pregado o arrependimento, tem pregado palavras agradáveis, palavras, versículos isolados, falando de prosperidade, palavras que não falam sobre o pecado, que não falam sobre o arrependimento, palavras que agradam o homem, com a intenção de ganhar dízimos e oferta. Muitos líderes se corromperam porque amam o dinheiro, porque têm servido ao Deus do dinheiro e não ao Senhor Jesus. Muitos pastores e líderes têm perdido a sua coroa. Claro, não são todos, ainda existem profetas de Deus, ainda existem homens e mulheres de Deus, mas muitos, não são poucos, muitos pastores têm perdido a sua coroa. Com medo de pregar o arrependimento, com medo de dizer àquela ovelha que ela está em pecado, com medo de dizer àquela ovelha que ela não pode viver em pecado, para que aquela ovelha não venha sair da sua igreja, da sua congregação e deixar de dar o dízimo e as ofertas. Isso tem acontecido bastante. Pessoas, líderes têm perdido a sua coroa porque querem agradar as pessoas, porque querem agradar a si mesmo, porque querem agradar o seu próprio ventre, o seu próprio ego, porque são amantes de si mesmo e não querem agradar a Deus, a Jesus, não querem viver uma palavra verdadeira, a palavra de Jesus que está na Bíblia. Querem viver uma vida de engano, uma vida de mentira. Eles realmente acham que vão para o céu. Eles realmente estão enganados, eles realmente acham que ainda têm a sua coroa, mas estão vivendo numa vida de engano, porque têm pregado um falso evangelho. Um evangelho que agrada a si mesmo, que agrada as suas vontades. E muitas pessoas estão sendo enganadas por causa desses líderes. Pessoas que acham melhor obedecer ao homem do que obedecer a Deus. Pessoas que acham melhor agradar ao homem do que agradar a Deus. Pessoas que acham melhor idolatrar ao homem do que idolatrar a Deus. Pessoas sendo enganadas porque têm servido esses líderes, têm feito aquilo que esses líderes têm ensinado. Muitas pessoas têm perdido a sua coroa porque não têm servido a Jesus em espírito e em verdade. Não têm dado um bom testemunho, não têm dado bons frutos, não têm praticado a verdadeira palavra de Deus. Muitas pessoas têm perdido a sua coroa porque querem agradar um amigo que vive em trevas, um amigo que vive em trevas e, é claro, não concorda com o testemunho, com os bons frutos daquela pessoa. E aquela pessoa, para não perder a amizade daquele que está em trevas, termina abandonando a fé e ficando em trevas também, perdendo a sua coroa. Mesmo ele estando enganado, porque serve ali um líder, um falso profeta, porque está ali fazendo parte de uma congregação, está ali na religião evangélica, está ali fazendo parte ali de uma igreja, de uma edificação, acha que é de Deus, acha que serve a Deus em espírito e em verdade, mas deixou de praticar há muito tempo a palavra de Deus.
deixou de ser servo fiel a Deus para agradar aquele amigo e por isso perdeu a sua coroa. Pessoas que têm deixado a sua coroa de lado, têm perdido a sua coroa, têm perdido a sua salvação, porque quer agradar um certo parente, porque aquele parente vive em trevas e não aceita ali o seu testemunho, não aceita ali os bons frutos, não aceita ali o modo de viver, a forma que aquela pessoa vive, servindo a Deus em espírito e em verdade. E ali aquela pessoa, para querer agradar aquele parente, para não perder a amizade, o convívio daquele parente, o convívio com aquele parente, termina aqui deixando a sã doutrina e fazendo aquilo que aquele parente quer, aquilo que aquele parente faz, perdendo assim a sua coroa. Muitas pessoas têm perdido sua coroa. Muitas pessoas têm perdido sua coroa ao ir para uma faculdade e chegando lá conhece pessoas que não praticam a palavra de Deus. E para que aquela pessoa não venha ficar de fora, para que aquele servo de Deus não venha ficar de fora das amizades, termina aqui abandonando a fé. Pessoas que têm deixado de agradar a Deus para agradar ao homem. Pessoas que têm deixado de servir a Deus para servir ao homem. Pessoas que têm vergonha de dizer que serve a Deus e abandona ali a fé, porque alguém disse que ele era careta, porque alguém disse que ela era careta. Pessoas têm perdido a sua coroa. Jesus, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Guarda a palavra que tens. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Ou seja, pratica a palavra de Deus. Serve a Deus em espírito e em verdade, para que ninguém tome a sua coroa. Pessoas têm abandonado a sua fé por causa de redes sociais. Porque em tal rede social é moda fazer um vídeo de tal forma, de tal jeito, e esse vídeo, ele não condiz com um servo fiel a Deus, esse vídeo não agrada a Deus, mas mesmo assim aquela pessoa que servia a Deus faz aquele vídeo, participa ali daquela moda, desagradando a Deus, deixando ali de servir a Deus. E muitas vezes o inimigo ali dizendo no ouvido daquela pessoa: isso não é nada, fazer esse vídeo é só uma brincadeira, isso não vai atrapalhar a tua vida cristã, isso não vai atrapalhar a tua intimidade com Deus. E pessoas ali se corrompendo por causa de redes sociais, pessoas ali desagradando a Deus por causa de redes sociais, pessoas ali desagradando a Deus, perdendo a sua coroa para adquirir mais seguidores. Porque uma coisa é certa, a palavra de Deus diz que seremos odiados por muitos por amor ao nome de Jesus. E muitos parentes irão se rebelar contra nós, porque nós damos um bom testemunho, nós servimos a Jesus em espírito e em verdade, e eles não concordam com a nossa maneira de viver, com o nosso testemunho, com os nossos bons frutos, e se rebelam contra nós. Jesus, ele diz que pai será contra filho, nora contra sogra, parente contra parente, porque não irá suportar ver que aquele parente serve a Deus. E por aquele parente servir a Deus, incomoda os demais parentes que vivem em trevas. E por isso vai haver guerra, vai haver contenda. E Jesus, ele diz que não veio para trazer paz, mas que veio para trazer espada. Jesus, ele diz que iremos enfrentar lutas e guerras por amor ao nome de Jesus. Veja que
Isso acontece em muitas famílias. Então não perca a sua coroa por causa de parentes. Não perca a sua coroa por causa de amigos. Não perca a sua coroa por causa de falsos profetas, por causa de líderes que só quer ganhar dinheiro. Não perca a sua coroa por causa de seguidores. A palavra de Deus diz: passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Tudo passa, fama, sucesso, redes sociais, amizades, o mundo, tudo passa, mas a palavra de Deus é eterna. Não deixe de servir a Deus em espírito e em verdade por causa de amizades, por causa de falsos profetas, por causa de parentes, por causa de seguidores, por causa de redes sociais. Quantas pessoas têm perdido a sua salvação por causa de vídeos que têm feito, vídeos de ímpio que têm feito ali, vídeos que fala de pecado, vídeos que fala de zombaria, vídeos que está ali desagradando a Deus, e pessoas têm perdido a sua coroa por causa desses vídeos, para agradar seguidores, para ganhar seguidores. Nós temos que entender que seguidores não é mais importante do que a nossa coroa, do que a nossa salvação. Temos que entender que nada é mais importante do que a nossa coroa. Foi pago um alto preço para que eu e você pudesse ter direito à vida eterna. E por isso nós temos que guardar a sua palavra, para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Nós temos que andar em espírito e em verdade. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que viver em santidade. Não importa se alguém não concorda com a nossa maneira de viver, não importa o que as pessoas acham ou deixam de achar do nosso testemunho, da nossa vida diante de Deus. O que importa é que nós agradamos a Deus, é que nós somos servos fiéis a Deus, é que nós temos um compromisso com Deus, nós temos uma intimidade com Deus. Não se deixe enganar com os falsos profetas, não se deixe enganar com falsas amizades, não se deixe enganar com essa moda das redes sociais. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu venho aqui neste canal para pregar a verdade. Doa quem doer, para falar aquilo que Deus manda eu falar. E muitas pessoas já deixaram de me seguir em algumas redes sociais porque prego a verdade. Porque a verdade que eu prego confronta o pecado que aquela pessoa vive, o pecado que aquela pessoa pratica. E pessoas já deixaram de me seguir por causa disso. Pessoas já deixaram de ter amizade comigo por causa do meu testemunho, por causa dos bons frutos, porque sirvo a Deus em espírito e em verdade. Passei por isso, passei por essas aflições, passei por rejeição de pessoas que não concordavam com a minha maneira de viver. Mas eu tenho uma aliança com Deus e não com o homem. Eu não estou preocupado com as pessoas que não querem fazer parte da minha vida. Eu não estou preocupada com as pessoas que não querem me seguir porque não querem ouvir a verdade, a palavra de Deus. Eu estou preocupada com a aliança que eu tenho com Deus, com aquilo que Deus mandou eu dizer. E eu irei dizer, as pessoas gostando ou não. Eu vou pregar a palavra de Deus, porque eu não vim aqui no mundo para agradar as pessoas, mas eu vim para pregar a palavra de Deus, e assim será, independente da reação das pessoas. Então seja um servo fiel a Deus. Não se incomode com aquilo que as pessoas pensam de você, com aquilo que as pessoas acham de você. Você não tem que agradar as pessoas, você tem que agradar a Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Lembre-se que nenhum dos apóstolos, eles
agradaram as pessoas. Porque se eles agradassem as pessoas, estariam agradando ao mundo e desagradando a Deus. Com exceção de Judas, todos serviram a Deus em espírito e em verdade. Pelo livre-arbítrio tem aquele que não vai servir a Deus, mas é uma escolha dele. Mas você deve escolher servir a Deus em espírito e em verdade. Não permita que alguém venha tomar a sua coroa. À medida que tem pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que preferem viver no engano, que preferem perder a sua amizade, também vai haver pessoas, também vai haver trigo, servos de Deus fiéis, que vai querer a sua amizade. Pessoas que vai querer fazer a caminhada junto com você. Pessoas que vão querer servir a Deus em espírito e em verdade. Assim como Timóteo andava com o apóstolo Paulo. Pessoas irão querer estar ao seu lado. Trevas não se mistura com luz. O trigo não se mistura com o joio. O trigo vai lhe procurar e vai querer a sua amizade. Não se preocupe se pessoa se afastou de você porque você dá um bom testemunho. Fique feliz. Isso quer dizer que você está servindo a Deus em espírito e em verdade. Amém? Fique com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?